Já falamos em uma outra aula sobre a importância de se estabelecer um pressuposto e depois formularmos a pergunta por que ou como para identificarmos os nossos argumentos. Agora, vamos ver aqui um exemplo de um texto em que essa técnica foi empregada. É um texto escrito por uma candidata ao vestibular da FUVEST, na ocasião em que o tema pedido foi que o candidato comentasse sobre a influência da geração de seus pais, seus avós, seus professores, sobre a sua geração. Então, vamos analisar como a candidata construiu o seu texto, levando em conta aqueles passos que nós já havíamos visto. O título do texto é Experiência. A introdução diz: a geração que constitui os pais dos jovens de hoje é, sem dúvida, a que mais vivenciou as transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas sofridas pelo país e pelo mundo. Ela assistiu a guerras, embates ideológicos e crises, sentiu o peso de censuras e repressões, alegrou-se com a descoberta de vacinas e tratamentos, lutou pela liberdade e pela justiça. É certamente a que mais encontra dificuldades para formular conceitos e valores a serem transmitidos. Então veja que nessa introdução a candidata já estabelece o seu pressuposto, como ela vê a influência da geração dos seus pais, dos seus avós sobre a sua geração. Ela coloca que essa geração tem dificuldade para formular conceitos e valores a serem transmitidos. A partir disso, ela se pergunta por quê? Por que dessa dificuldade? E nós veremos que as respostas serão dadas nos seus 3 parágrafos de desenvolvimento. Primeiro deles, por terem presenciado os horrores das guerras, ensinam que não há nada melhor para conciliar divergências que o diálogo. E, de fato, mesmo as guerras mais recentes cessam quando tal atitude é tomada. A sociedade, entretanto, prega a competição e a violência, o que inutiliza muitas vezes esse ensinamento. Então, aqui já temos a primeira resposta àquela pergunta, né? Indiretamente, ela está dando o seu primeiro argumento. Vamos observar o segundo parágrafo. Por terem lutado pela liberdade, garantem-na como direito universal, mas por experiência própria sabem que seu excesso pode ser nocivo. A ideologia corrente, por sua vez, defende o prazer, o pleno divertimento, mesmo à custa de danos futuros, o que prejudica o convívio pacífico entre jovens, que recebem tais influências, e adultos. Se você observar, o início do parágrafo anterior e deste parágrafo é o mesmo. Ela usa uma estrutura que se repete. Poderíamos pensar que isso fosse um ponto negativo para o texto, mas não é. Intencionalmente, os parágrafos do desenvolvimento começam com a mesma estrutura. Nós damos a isso um nome, é anáfora, é uma figura de linguagem. Então, ela está usando um recurso linguístico para dar força à sua argumentação. E é a caminho disso, né, que nós estamos indo, aqui dando estas dicas e orientando. Vamos ver o próximo parágrafo. Por terem se rebelado contra a injustiça e a corrupção, defendem a integridade moral como verdadeiro meio de realização pessoal. Por terem visto a violência como resultado da falta de princípios, pregam e incentivam a religião. São muitas vezes chamados de caretas, reacionários e ultrapassados por essa mesma sociedade, que valoriza o lucro, o jeitinho, a trapaça. Então vamos analisar agora a conclusão do texto. É verdade que muitos desses formadores de opinião não seguem tais padrões, transformando-se em maus exemplos. A maioria, contudo, tem se esforçado por transmitir esses valores,
mesmo oprimidos pelos interesses capitalistas de hoje. É preciso, portanto, compreender sua dificuldade em lidar com uma sociedade em constante transição, mas certamente os jovens que lhe seguem os ensinamentos, frutos da experiência, serão pessoas íntegras e felizes. E ao concluir o seu texto, nós notamos que a candidata estava bastante atenta a um ponto que poderia ser visto como negativo no seu texto, porque todas as considerações que ela fez durante o desenvolvimento poderiam ser interpretadas pelo corretor como generalizações. Para evitar que isso prejudicasse o seu texto, na conclusão, ela inicia dizendo: é verdade que muitos desses formadores de opinião não seguem tais padrões. A maioria, contudo, tem se esforçado por transmitir esses valores. Então, aquilo que poderia ser um ponto fraco no texto é transformado em algo positivo e que o valoriza. Então, aqui nós temos um exemplo que vai servir para que você possa também elaborar o seu texto.